Olá, meus amigos desta grande família de dicas e truques do treinamento esportivo. Uma grande família que está crescendo agora, no grupo que estamos formando. Então, meus amigos, vou falar hoje de um tema que foi sugerido, mas que quero apresentá-lo para vocês e podemos discuti-lo. E nada mais, estou falando de a recuperação muscular. Antes de começar, deixe-me fazer uma pergunta que pode nos levar a tentar recuperar o músculo. A menos que seja uma lesão muito grave, o músculo pode sofrer duas condições: uma, fadiga, e outra, overtraining. Mas o que é a fadiga e como se manifesta a um nível muscular? A fadiga muscular é um dos principais tópicos investigados dentro da área da fisiologia do exercício, sendo bem conhecida, mas não bem definida e compreendida. Por muito tempo foi descrita como uma reação muscular ao ácido lático, com a hipótese de que uma quantidade fixa de lactato resultaria em uma redução fixa da tensão. Do ponto de vista funcional, temos duas classificações. Uma fadiga central, que ocorre no sistema nervoso central, e a fadiga periférica, que ocorre nos músculos. Mas acho que a fadiga central é material para poder desenvolver um outro tema. Agora mesmo, vamos nos focar na fadiga periférica. O outro fator determinante que nos obriga à recuperação muscular é o overtraining. O que é overtraining? O síndrome do sobretreinamento. É considerado uma resposta pouco adaptativa ao estresse do treinamento e de competição, geralmente devido à exposição contínua a níveis cada vez mais altos de cargas de treinamento com poucos períodos de descanso. Esse processo de estresse crônico, como grande variedade de sintomas biológicos e psicológicos, é o que se denomina síndrome de treinamento. Depois de esclarecer esses conceitos, para que possamos entender o assunto, vamos nos referir à recuperação muscular. O overtraining é uma diminuição no desempenho devido a uma adaptação inadequada nos músculos do exercício. As causas e efeitos do overtraining são diferentes. Nos esportes de força e resistência, o overtraining em maior ou menor grau é uma das principais causas de insucesso na alta competição. Um pequeno erro, só um pequeno erro no planejamento do seu treinamento pode significar que você, se é atleta, está muito abaixo de suas possibilidades. E se você é treinador ou preparador físico, seus atletas não alcançarão os objetivos propostos. A causa do overtraining é 1. Descompensação em 3 processos. Primeiro, treinamento. 2. Alimentação. E 3. Recuperação. Diretamente relacionado à progressão inadequada, o treinamento esportivo é um processo em que erros não estão descartados, podem ocorrer em 2 processos. O primeiro processo é em treinamento específico e o segundo processo é em treinamento complementar. A estagnação do desempenho pode ser decorrente de um excesso ou de uma falta de treinamento sobre as possibilidades ótimas de adaptação do atleta. O overtraining e a exaustão são consequências do desequilíbrio entre a fadiga e a adaptação do corpo. Uma adaptação correta implica um aumento progressivo do nível de desempenho. Quando uma adaptação inadequada esgota as possibilidades do organismo de fazer esforços, uma distinção poderia ser feita entre exaustão e overtraining. A exaustão é uma consequência de um desequilíbrio de curto prazo e overtraining é um resultado de um desequilíbrio durante um longo período de tempo. No overtraining estão envolvidos sistemas de obtenção de energia, estão envolvidos mecanismos de reparo e crescimento celular,
os sistemas hormonais, os processos nervosos. O exercício produz uma alteração do equilíbrio homeostático e o corpo tenta fazer os ajustes necessários para restaurar o equilíbrio. É decir, reduzir o impacto das alterações sucessivas. Um correto regime de treinamento deve fornecer os estímulos adequados para provocar adaptações que permitem um aumento gradual do desempenho, mas facilitando e regenerando todos os sistemas. Alternando corretamente os períodos de treinamento com os períodos de recuperação, o efeito imediato de uma sessão de treino e a fadiga aguda. Esta fadiga dura 1 ou 2 dias e até menos, e pode ser acompanhada por algum tipo de desconforto muscular, como pode ser dor, pode ser rigidez, sensação de peso nos músculos, nas pernas, pode ser distúrbio do sono. Um microciclo de treinamento intenso produz efeitos semelhantes aos que mencionei antes, que podem se acumular e exigir mais de 2 dias de recuperação, com possível aumento de sensações e efeitos desagradáveis, como perda de apetite, distúrbios emocionais. Vários microciclos de treinamento intenso ou período de recuperação muito curtos podem causar o aparecimento de sintomas de fadiga. Os principais são, aumento da frequência cardíaca em repouso, aumento dos níveis de lactato em intensidades de esforço semelhantes às sessões anteriores, diminuição do desempenho e do treinamento e cansaço prematuro durante a sessão de treinamento, levando uma situação de esforço excessivo e repetido. Alcançar uma rápida recuperação muscular para os atletas é um dos desejos prioritários, especialmente quando a intensidade do exercício é alta ou muito traumática. Em um nível geral, exercícios excêntricos, por exemplo, corridas, especialmente mais nas descidas, produzem maiores quebras nas células musculares, estas são nas miofibrilhas musculares, do que aqueles produzidos por natação ou ciclismo. Por exemplo, isso está relacionado à natureza do esforço e principalmente o tipo de exercício físico concêntrico ou excêntrico ou isométrico, além dos possíveis traumas que podem ocorrer e dos mecanismos inflamatórios que isso acarreta. Em um nível geral, pode-se dizer que as principais causas da fadiga muscular são: primeiro, má organização do plano de treinamento, overtraining causado por falta de recuperação, falta de sono ou planejamento inadequado dos tempos de recuperação. Recuperação insuficiente ou estratégias deficientes de recuperação para estoques nutricionais de energia. Por exemplo, a depressão de glicogênio está associada à fadiga, menor liberação de cálcio, inibição de contratibilidade e maior destruição muscular. Quando nós temos glicogênio muscular e as necessidades energéticas são altas para a obtenção de energia, além de lipólise, certas enzimas proteolíticas são ativadas para obter energia através do ciclo da glicose-alanina. A glicose acontece no fígado, pela alanina do músculo, por meio de aminoácidos ramificados. Em outras palavras, devido ao esgotamento do glicogênio, usamos ácidos graxos, proteínas do corpo, para tentar cobrir as necessidades energéticas, que leva a uma clara diminuição do desempenho quando as intensidades exigidas são altas. Aumento rápido da demanda por treinamento é quando o organismo não está adaptado. O aumento repentino das cargas de treinamento após um período de descanso por motivo de doença ou lesão, os atletas muitas vezes estão psicologicamente preparados ou ansiosos para começar a treinar. Mas, antes de fazê-lo, eles devem entrar em forma física adequada, pois o corpo precisa de um período de adaptação. Número 4, temos as cargas de altas intensidades usadas em excesso. Sem dúvida, para melhorar a condição física, o corpo precisa de se adaptar a ela. E se não houver tempo, ele não se adapta.
Esse aspecto é observado em um marcador biológico como o cortisol sanguíneo. Participar de inúmeras competições esportivas de alto rendimento. As tendências atuais de competições, embora a competição seja realmente o melhor treino da semana, essas tendências faz que os atletas tenham que treinar mais intensamente durante uma semana se não competirem e não descansar adequadamente. Acontece, se preparamos uma competição, fazemos uma redução na carga de treinamento dos dias anteriores. É decir, pelo calendário competitivo dos esportes de hoje em dia, as competições têm muito curto prazo entre elas. As mudanças frequentes no estilo de vida, as viagens, entretenimento, alimentação, essa faceta é muito importante, pois muitas vezes tem que mudar o estilo de vida e a forma alimentar isso afeta seu desempenho esportivo. Por exemplo, nessa situação, podem ocorrer alterações na melatonina que é o relógio biológico hormonal humano. E por isso que usamos em situações específicas em contextos esportivos. Assim, a fadiga muscular depende de atividades físicas esportivas, tipo de duração, tipo de atividade, duração dela e intensidade. Os tipos de fibras musculares recrutadas na condição física do atleta e diversos por exemplo, os músculos com grande proporção de fibras de tipo 1 de caráter aeróbio lipolítico são mais resistentes. A fadiga de aquelas que contêm mais fibras do tipo 2A e 2B são rápidas ou anaeróbias aláticas, devido à diferente acumulação de metabolismo que isso acarreta. Por exemplo, as fibras de tipo 2A estão associadas ao metabolismo láctico e sabe-se que esta via energética é limitada pelo fato de ser grande, por ser gerada em grandes acidificação. Por exemplo, as fibras de tipo 2A estão associadas ao metabolismo e sabe-se que esta via de energia é limitada pelo fato de ser gerada grande acidificação ao nível do músculo. Consequentemente, limitada a produção adequada de processos enzimáticos para obtenção de energia. Também haverá uma predisposição para que alguns músculos se tornem mais fatigados que outros, dependendo da proporção de cada uma dessas fibras que contém o envolvimento de cada uma deles. E de acordo com situações específicas de atividades físicas esportivas, devemos nós fazer a seguinte pergunta: quais são as causas subjacentes da fadiga muscular? Número 1. Temos alterações no pH muscular. Essas alterações do pH muscular traz consigo um aumento ou acúmulo de íons de hidrogênio que reduz o pH muscular. Apesar disso, o corpo tenta compensar com sistemas tampão, como bicarbonato ou outras proteínas da sangue, como a própria hemoglobina. Ao mesmo tempo, esse ácido é afetado pela bomba sódio-potássio, responsável pelo transporte dos dois elementos entre o meio extracelular e o citoplasma. Para manter a homeostase adequada em um nível celular, é preciso que se cumpram esses processos. Também é muito importante a temperatura. Para que o músculo funcione em seu potencial máximo, ele precisa aumentar a temperatura muscular e que é o que pretendemos com um aquecimento adequado. Porém, se a temperatura muscular aumenta muito durante uma atividade física, o funcionamento é pior. Quando a temperatura central sobe acima de 39 graus, é quando se observam as primeiras consequências no organismo relacionadas ao estado de alta desidratação. Também influi o fluxo sanguíneo. Nesse estado de desidratação, a quantidade de água extracelular diminui e, ao mesmo tempo, a quantidade de sangue, devido à diminuição do plasma. Consequentemente, há menos
oxidação e o músculo tem menos nutrientes, fato que tenta compensar pelo corpo, aumentando a frequência cardíaca. Também temos alteração da homeostase dos íons de cálcio devido ao aumento do fósforo. A fosfocreatina impede a contração da sensibilidade ao cálcio, como acontece em atividades como em grandes componentes anaeróbios, esportes de força e potência máximas. A acumulação de produtos do metabolismo em relação a alterações nos metabolitos e íons, destacando-se alterações na concentração muscular de lactato e hidrogênio, também potássio e cálcio. Eles participam na regulação da excitação da membrana muscular, contração e metabolismo energético. Também temos a lesão muscular. Por exemplo, o esgotamento dos estoques de glicogênio muscular, o que leva ao uso de proteínas musculares como recurso energético. Nessa situação, o músculo não tem força suficiente e a sustentabilidade a lesões pode ser aumentada, principalmente em esportes que exigem muita técnica, movimentos mais explosivos, como os esportes coletivos ou as artes marciais mixtas, o judô, o jiu-jitsu, o wrestling. O estresse oxidativo, que são chamados de radicais livres, destaca-se as espécies reativas de oxigênio, que são geradas quando realizamos atividades físicas esportivas em situações aeróbias e principalmente por muito tempo em situações de hipóxia ou a altitudes. Homeostase de íons de cálcio danificam as proteínas musculares. É por isso que o poder dos antioxidantes naturais, como os produzidos pelo próprio corpo, são importantes. E tão importante que evita o estresse oxidativo, pelo mesmo em parte. E por isso é que diz que o atleta deve suplementar com mais antioxidantes, como a vitamina C, a vitamina E. Embora, de acordo com os últimos estudos, este não é o caso, uma vez que tomar antioxidantes por meio de suplementação não reduz o estresse oxidativo ou a recuperação em atletas. Em situações competitivas de grandes estresse, mas devem ser tomadas quando o atleta está em fases de transição e recuperação. Do ponto de vista dietético, nutricional, não há dúvida de que a recuperação do glicogênio muscular, a reidratação adequada, serão essenciais para uma recuperação integral do atleta, independentemente após o término da atividade esportiva. A alimentação e a reidratação são muito importantes. Os tempos são cruciais para a recuperação e, portanto, estratégias dietéticas nutricionais devem ser realizadas imediatamente após 30 minutos após o esforço. O atraso de 2 horas pode reduzir a ressíntese do glicogênio muscular em 50%. Ao realizar 2 treinamentos no mesmo dia, os testes em dias consecutivos, a ingestão de carboidratos deve ser ajustada pelo menos para de 9 até 11 gramas por vezes quilogramos do peso corporal por dia. A recuperação do glicogênio muscular tem muita importância. Que quantidade de carboidratos a gente pode consumir? É simples. Para a rápida recuperação do glicogênio muscular, o atleta precisa ingerir de 11,5 gramas de carboidrato por quilograma de peso o mais rápido possível. Essa quantidade deve ser tomada, se possível, nos primeiros 30 a 120 minutos após o exercício, uma vez que os transportadores de glicose estão aumentados. Em relação ao protocolo de reidratação, é fundamental saber quantos litros de água foram perdidos durante uma atividade esportiva. Sabemos que de 150 a 200% do peso perdido deve ser recuperado nas próximas 6 horas. Para isso, é necessário ingerir bebidas isotônicas com concentração de açúcar de 7 a 9% ou de 0,7 gramas de sódio por litro.
Quantidades aproximadas de 150 a 300 mililitros devem ser ingeridas a cada 20 ou 30 minutos e tentar beber entre 0,7 a 1 litro por hora. Segundo a modalidade esportiva, também depende muito a modalidade esportiva que estamos praticando. A bebida a ser tomada na primeira hora deve ser levemente hipertônica, maior concentração de carboidratos, ao redor de 10%, proporcionando um pouco mais de sódio, entre 11,5 gramas de sódio por litro, principalmente se for ultra resistência. Se houver competição sob estresse, também é importante saber quais foram as condições que levaram a essa perda de líquido no corpo. Quando estamos os níveis de calor está por acima do processo de desidratação, que é maior, uns 5%, é importante saber que uma boa hidratação tem que estar associada à ingestão de carboidratos, pois para armazenar 1 gramo de glicogênio são necessários 3 gramos de água. Para potencializar a reposição de glicogênio muscular, pois ao adicionar uma quantidade de proteínas de fácil absorção, melhora e aumenta a reposição do glicogênio, o ideal é usar proteína de soro de leite hidrolisada. Essa tem uma absorção muito rápida, junto com o carboidrato, é decir, carboidrato vezes proteína de 3/4 partes por 1. Ou seja, se pesássemos 70 kg, teríamos que consumir cerca de 70 gramos de carboidrato. Adicione cerca de 25 gramos de proteína ao batido de recuperação. Embora não tenha sido acordado que os agentes hidrolisantes podem ser auxílios ergonômicos úteis durante a competição, eles são úteis na recuperação muscular, pois o esforço que torna-se interessante é adicionar uma dose de 1 gramo de batido na recuperação. Também quero apresentar a vocês a glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial, participa na melhora dos parâmetros imunológicos, reduz o risco de infecções e melhora a síntese proteica e modifica a resposta inflamatória do organismo, entre outros fatores. Uma dose de 0,5 ou 0,2 gramas por quilograma por dia pode beneficiar muito o atleta. Também temos a creatina. Uma nova hipótese em sua aplicação no treinamento resistido. Essa hipótese refere-se à ingestão de 1 grama de creatina juntamente com uma dose estabelecida de carboidrato. As proteínas também devem ser associadas a este consumo. Embora a quantidade de creatina fornecida diminua a quantidade de proteína fornecida após o exercício. Sempre lembrando que a concentração total de carboidrato em uma bebida esportiva deve ser de 6 a 8%, ou seja, de 6 a 8 gramas por cada 100 mililitros de bebida. Concentrações mais baixas não produzem uma melhora do desempenho nas concentrações mais altas e diminuem o esvaziamento gástrico e tendem a causar problemas gastrointestinais. Por isso, devemos ler as informações das bebidas energéticas. Então, meus amigos, existem outras formas de recuperação? Sim, existem. Muitas vêm em auxílio dos fisioterapeutas, massagistas, osteópatas, enfim, um grande número de soluções, mas a maioria só encontrará o efeito placebo, que se traduz em uma melhora instantânea, mas a longo prazo, o processo de recuperação ocorre através de nível celular e fisiológico, o que temos que ajudar o corpo a acelerar esse processo, sem queimar as oxidações ou tempo de reposição celular. Por isso, é muito importante conhecer os meios de recuperação muscular que o atleta possui e que pode utilizar dentre eles. Encontramos também auxílios ergonométricos, mecanismos de fisiológicos, temos eletroestimulação, temos trabalhos com cubos de gelo e muitos outros sistemas que são empregados para dar solução a
fatiga muscular. Além disso, existem outras ajudas ao nível dos substratos energéticos e que afetam o nível fisiológico muito importantes para a recuperação muscular. Se este vídeo foi útil para você, me avise nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas para que possam aprender mais sobre o assunto. E se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos como estes. Então, galera, estamos juntos. Os